castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, irmãos. Irmãos, nós vamos, então, na nossa escola dominical, vamos retomar os nossos estudos na Confissão de Fé de Westminster. Nós havíamos interrompido, não é, temporariamente, para tratarmos de alguns temas avulsos, né? Mas agora nós vamos retomar ao mesmo a mesma programação, né, que nós havíamos estabelecido antes, que é estudar então a nossa confissão de fé, na verdade estudar a Bíblia, né, seguindo a confissão de fé como um instrumento didático para nos orientar nos temas, né, que a Escritura aborda. Então, nós vamos retomar, e para retomarmos, nós vamos agora reiniciar, então, no capítulo 4 da Confissão de Fé, que é o capítulo que trata da criação. Nós já vimos o capítulo que trata das Sagradas Escrituras, que é o primeiro capítulo, falando sobre o poder da Escritura Sagrada, de ser ela a palavra de Deus, de ser ela infalível, suficiente, inerrante. Depois nós vimos no capítulo 2 acerca do ser de Deus, quem é Deus, não é? Então, tratando das perfeições do Senhor. No capítulo 3, nós vimos acerca dos decretos eternos de Deus, ou seja, o Deus que estabeleceu todas as coisas conforme a sua pré-ordenação, Deus que pré-ordenou todas as coisas para que, de fato, as coisas aconteçam conforme os seus decretos. E agora o capítulo 4, que trata da criação. Esse é um capítulo, curiosamente, apesar de ser um capítulo extremamente importante, não é? Porque trata de um ponto crucial da nossa doutrina, que é exatamente acerca da criação divina de todas as coisas, a criação do homem, a criação da natureza, não é? Mas ele é um capítulo curto, ele é um capítulo que traz apenas um parágrafo ali na confissão, e por isso mesmo ele também será, né, será mais curto aqui na nossa exposição. Então, o irmão Everton vai nos ajudar ali. Está um pouquinho pequeno, mas não tem problema não, se os irmãos não conseguirem ler, eu vou ler aqui, né, de todo modo, e vou citar também os textos. Esse é o parágrafo da confissão, tá? Especialmente os irmãos que estão atrás da pilastra, né, estão numa posição, provavelmente não vão ver, mas não tem problema. Depois eu vou disponibilizar também para os irmãos esse material aqui, para que os irmãos possam estudar em casa, né? Mas, então, a primeira questão que nós vamos ver aí é que a criação ela é uma obra trinitária de Deus, ou seja, uma obra realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, né? Os três estavam envolvidos na criação. E é exatamente isso que a Confissão de Fé afirma. Aqui é o texto da Confissão de Fé, o parágrafo que diz assim: ao princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis. Este trecho final é muito importante, não é? Quer dizer, não só as coisas visíveis foram criadas por Deus, mas também aquelas que são invisíveis, ou seja, as estruturas, os conceitos, as ideias, tudo ali já estava estruturado no decreto de Deus na criação. Algumas implicações. Por exemplo, quando Deus manda Adão cultivar a terra, ali nós já temos um mandato, ou temos uma ordem de Deus que é invisível, mas que está declarada no fato de Adão ter de cuidar do jardim, que é o trabalho, né? Então, o conceito de trabalho ele já está lá na criação. Então, Deus criou não apenas aquilo que é visível, o jardim, os animais, Adão, mas ele criou o conceito de cultivar, de guardar, de trabalhar, não é?
Então, o conceito de trabalho já está ali. Quando Deus cria, por exemplo, Eva como companheira de Adão, ele também cria o conceito de família. Ele cria o conceito de procriação, não é? Cria o conceito de governo, de domínio. Então, quer dizer, os conceitos foram criados por Deus também ali, no Éden, no momento da criação de todas as coisas. Não é? Então, por isso, a confissão reconhece, declara que, de fato, não apenas as coisas visíveis, mas também as invisíveis. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com as almas racionais e imortais. Então, o homem foi criado para ser imortal. A queda que vai romper com esta imortalidade vai implicar sobre o homem a mortalidade. Não é? Nós não morreríamos se não houvesse a queda. Aliás, não haveria morte, não é? Em nenhum sentido. Nem nos animais, nem nos vegetais, né? A flora, né? A fauna, nada disso seria afetado pela morte. E dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la. Então o homem recebe a lei de Deus, o homem sabe o que deve fazer, e, além disso, recebe também o poder para obedecer. Então o homem não descumpriria a ordem de Deus, não fosse aquilo que nós vimos, né, e que a confissão também reconhece, que é a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Aqui é a questão que a gente chama de livre-arbítrio. Então, nesse momento da criação, o homem, sim, tinha livre-arbítrio, uma vontade livre, capaz de, por exemplo, transgredir a lei de Deus. Com a transgressão, o homem, então, vai perder essa liberdade de vontade, esse livre-arbítrio, e vai se tornar, na linguagem do apóstolo Paulo, lá em Romanos, escravo do pecado. De modo que o homem, depois da queda, não mais possui o livre-arbítrio. Então, a liberdade de vontade ela só existe nesse momento da criação, quando Deus criou os homens com poder de inteligência, retidão, perfeita santidade, mas com a possibilidade de transgredir a lei do Senhor. Tendo transgredido a lei, o homem cai, e na queda ele então perde a capacidade de se voltar para Deus, tornando-se, portanto, escravo do pecado. Aí tem alguns textos, e eu gostaria que nós, então, lêssemos esses textos, não é? Para início de aprendizado, porque eles são fundamentais para que a gente entenda como que a Bíblia, então, apresenta, de fato, estas teses, né, que a confissão, por sua vez, também nos apresenta aqui. Então, vamos ver inicialmente Romanos, capítulo 9, verso 36. Romanos, capítulo 9, versículo 36. Só um minutinho. Então, tá errado aqui. Sim, só um pouquinho, paciência. Isso, é o 32 e o 33. Diz assim: por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê, não é este não, irmãos. É 11? Ah, Romanos 11. Isso. 11:36, Pedro?
Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. É isso? Espera aí, irmãos, deixa eu fazer um negócio diferente. Isso acontece porque a aula é ao vivo, né? E vocês sabem que ao vivo é diferente, né? Eu vou só conferir aqui, para a gente não fazer errado mesmo, né? Até para os irmãos corrigirem também. 11:36, Porque aqui está relacionado, irmãos, a questão da criação para a glória de Deus, que é quando diz aqui, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade. Então, aqui os irmãos da confissão que elaboraram, então eles pensaram exatamente nesta criação trinitária, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, a criação foi realizada exatamente para que a glória de Deus se manifestasse. Aliás, nós vamos ver isso também aqui na sequência. Há um tópico aqui em que eu falo exatamente sobre isso, né? O propósito da criação, que é a glória de Deus. E, na verdade, tudo é para a glória de Deus, não é? Como nós aprendemos na Escritura. Vamos ver agora Hebreus 1:2. Aqui mostrando que Cristo ele é o Criador do universo, também enfatizando o aspecto trinitário da criação. Hebreus 1, versículo 2, que diz assim, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e aí vem o trecho, pelo qual também fez o universo. Né? Então, Cristo como Criador também do universo. Do mesmo modo também o Evangelho de João, capítulo 1, versos 2 e 3, da mesma maneira também, apresentando o Verbo, que é Cristo, como Criador. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Olha só o que diz lá João 1, 2 e 3, não é? Ele estava, aqui ele é Jesus, é o Verbo, né? O Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, no princípio aqui se refere exatamente à criação, não é? E diz o versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a importância não é de nós atribuirmos a Jesus Cristo o papel também de Criador. Cristo é o Criador, e lá em Gênesis mesmo, no capítulo 1, a gente vê isso, não é? Porque diz o texto que Deus, ele resolve criar, no princípio criou Deus céus e terra. Depois, no versículo seguinte, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, que é o Espírito Santo. E no versículo 3 afirma, disse Deus, haja luz. E quando o texto afirma, disse Deus, sendo Cristo a palavra de Deus, a linguagem de Deus, ali também é uma referência à segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Então, nós temos Pai, Espírito e Filho, não é? Envolvidos ali, logo nos 3 primeiros versículos da Bíblia, não é? No momento da criação. Agora, Romanos, capítulo 1, 1:20. Romanos 1:20. É isso mesmo, 1:20. Quando diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem, aí vem o trecho, não é, de destaque, que é, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Não é? Aí Paulo diz, olha, por isso mesmo, os homens são indesculpáveis, porque está lá, não é? A criação proclama a glória de Deus e só não vê quem não quer ver. Então, por isso, o homem não pode dizer, é ignorância, Deus não me alcançou. Não. A criação está mostrando, de fato, que há um Deus, que este Deus é um Deus criador, e que a criação revela o seu poder e revela também a sua sabedoria, a sua bondade, não é? Como está ali exposto no texto também da confissão.
Salmo 104, verso 24. A gente chama de doxologia, não é? Que é uma palavra de louvor, de glória, de exaltação do Senhor, em que o salmista diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Não é? Então, que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. O nosso Deus criou todas as coisas com poder, com sabedoria e também pela sua bondade. Vamos ver Jeremias 10, versículo 12. Jeremias 10, 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Então, as três palavras aqui: poder, sabedoria e inteligência. Também mostrando, então, como Deus criou todas as coisas. Gênesis 1, nós não vamos ler, está citado aí, mas é o texto da criação, os irmãos conhecem, todo o capítulo. Atos 17, 24. E é interessante como que a confissão trabalha, não é? Porque ela mostra tanto textos do Antigo quanto do Novo Testamento, né? Para mostrar exatamente esta unidade de propósito entre os escritores bíblicos, que, mesmo tendo escrito em tempos muito diferentes, em épocas muito distantes, eles continuaram afirmando, o poder de Deus na criação, replicando aquilo que Moisés, então, escreveu lá no Gênesis, Atos 17, 24, o famoso discurso de Paulo, em Atenas, lugar de filósofos. Ele estava ali no meio de gente muito capacitada, mas que eram pessoas idólatras. E a idolatria cegou os olhos e os corações dessas pessoas, de modo que eles serviam a vários deuses, menos ao Deus verdadeiro, Deus Criador. Então, Paulo diz aí no verso 24 de Atos 17, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, diferentemente dos deuses gregos, que eram deuses funcionais, criados pelos próprios homens para servi-los, o nosso Deus, ao contrário disso, ele não precisa de santuários humanos, santuários feitos por mãos humanas, porque ele mesmo é o Criador de todas as coisas. Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, como eu já destaquei, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui se tratando de Jesus Cristo, não é? E diz ainda o versículo 17, ele é antes de todas as coisas, então ele não foi criado, nele tudo subsiste. Os testemunhas de Jeová afirmam que Cristo foi criado, E contra essa tese nós afirmamos que ele foi gerado pelo Pai, mas não foi criado, Cristo não é criatura, ele é Deus. E Paulo, inclusive, afirma isso neste versículo aqui, quando ele diz que ele é antes de todas as coisas, Ou seja, ele não faz parte da criação, ele existe eternamente com o Pai. E, finalmente, irmãos, Êxodo 20, o texto que trata da lei, o resumo da lei, Êxodo 20, versículo 11, que trata do quarto mandamento, que é o dia do Senhor, o sétimo dia, o sábado do Senhor, o dia do descanso. Versículo 11 diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor santificou o dia de sábado abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o ponto aí, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há.
Então, esses são os textos bíblicos utilizados, né, como apoio, como amparo aí do texto da confissão. É muito importante, irmãos, especialmente para aqueles que estão chegando agora, né, na nossa igreja, que ainda não haviam acompanhado os estudos anteriores, é muito importante nós fazermos esta colocação aqui. Por que nós usamos os símbolos de fé? Porque os símbolos de fé são inerrantes? Não, obviamente não. Eles foram escritos por homens, homens que se reuniram para sistematizar a nossa doutrina, sistematizar aquilo em que cremos, não é? E no que nós cremos, no que a igreja cristã crê. E estes homens, reunidos ali no século XVII, mais especificamente 1648, que foi quando esta confissão foi aprovada, 48, 49, não é? 1648, 1649, então nós tivemos a Confissão de Fé, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo, o Diretório de Culto, que foram documentos que foram aprovados lá em Westminster, em Londres, né, por irmãos crentes, que então resolveram afirmar de maneira documental aquilo em que nós cremos. Então, as confissões, os credos, não são inerrantes, mas eles são expressões didáticas, pedagógicas, daquilo que a Bíblia afirma. Então, por isso mesmo, eles tiveram a preocupação de apoiar as suas afirmações nos textos das Escrituras. E os irmãos podem perceber que eles não extrapolam o texto da Escritura. Se os irmãos olharem com cuidado o texto que está transcrito, os irmãos vão perceber que é basicamente aquilo que os próprios versículos afirmam, não é? Então, por exemplo, quando afirma aqui que Deus criou as coisas visíveis e invisíveis, isso não é ideia da cabeça daqueles irmãos que estavam reunidos ali. É apenas a transcrição do próprio versículo bíblico de Colossenses 1,16, no qual é o apóstolo Paulo que diz que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Então é importante a gente dizer isso, porque nós não estamos aqui idolatrando as confissões, não estamos aqui fazendo nenhum tipo de apologia à tradição histórica, nada disso. Nós só estamos usando os documentos históricos como meios, como ferramentas, como instrumentos didáticos para que a gente possa entender de maneira didática aquilo que a palavra de Deus nos afirma. Se em algum momento nós encontrarmos contradições, encontrarmos problemas nestes textos confessionais, credais, obviamente, nós levantaremos também, a partir do texto da Escritura, estas discordâncias. Então, quero fazer essa ressalva só porque eu sei que há alguns irmãos aqui que chegaram, né, depois daquele primeiro momento em que nós já estávamos trabalhando os textos confessionais, não é? Então, para deixar bem claro isso, a nossa igreja não está aqui fazendo nenhum tipo de apologia ou tratando como inerrante os símbolos de fé, mas nós estamos usando os símbolos de fé como meios didáticos para que a gente possa aprender de uma maneira mais estruturada, mais didática, mais um roteiro pedagógico, não é? A Escritura Sagrada. Pode passar, por favor, irmão Everton? Então, aqui tem o que é a criação. A criação é um ato soberano de Deus, pelo qual ele trouxe a existência a partir do nada, que é a expressão latina ex nihilo, nihil em latim significa nada, né? Ou do nada, todas as coisas visíveis e invisíveis. Aqui estão alguns textos que nós já lemos, mas um deles eu quero ler com os irmãos novamente, que é Hebreus 11, 3. Aliás, nós lemos o 2, né? Então vamos ler agora o 3 de Hebreus 11. Hebreus 11, 3. Então, o que é a criação? É um ato soberano de Deus, pelo qual Ele mesmo, pelo seu poder, trouxe à existência do nada, e essa é uma grande diferença da criação divina para a criação humana. Os homens criam? Sim, os homens podem criar, mas os homens criam a partir de algo, a partir de alguma matéria existente. Então, a pessoa vai lá no laboratório, por exemplo, e cria um vírus, né? Desenvolveu lá uma mutação de vírus. Então, obviamente, aquele novo ser que foi criado no laboratório é um novo ser, é algo que foi criado pelo homem, mas ele criou a partir de algo que já existia, né?
que a gente chama de matéria pré-existente. No caso de Deus, não havia nada criado, não havia nenhuma matéria pré-existente. Então, ele criou pela palavra do seu poder. Vamos ver, então, o versículo 3 de Hebreus 1. Depois de dizer aí no versículo 2, né, que ele fez o universo, Cristo fez o universo. Perdão, irmãos, eu estou... Vamos lá, 11. Depois de dizer, não é, que ele criou o universo, então agora o escritor aos Hebreus fala a respeito da fé daqueles que professam esta crença que está lá no capítulo 1, que foi quando nós lemos, não é? Ele diz assim, então, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esse texto é fundamental, irmãos, fundamental, porque nós vamos ver daqui a pouco, não é, uma das doutrinas relativas à criação é o chamado evolucionismo. E há, inclusive, uma tendência, né, no nosso mundo acadêmico contemporâneo, teológico, de tentar juntar as duas coisas, de colocar uma evolução e uma criação juntas. E nós estamos vendo aqui no texto de Hebreus que o entendimento acerca de que Deus criou todas as coisas é algo que vem pela fé. E a fé, ela não é irracional, no sentido de ser algo anticientífico, mas a fé, ela é suprarracional, ou seja, ela vai além daquelas explicações que a ciência oferece, porque a ciência é humana, a ciência é limitada. Tudo bem que o homem pode compreender muitas coisas, encontrar muitas coisas, chegar a pontos muito importantes, mas ele nunca vai ter a compreensão integral daquilo que foi realizado por Deus, porque se o homem, em algum momento, entendesse de maneira integral, completa, o projeto de Deus, o plano de Deus, ele seria o próprio Deus, não é? Então, o homem ele estará sempre limitado pela sua própria criação. O homem é criatura, ele é criado, então ele é limitado. Além disso, ainda temos o pecado. Se não houvesse o pecado, o homem seria limitado a si mesmo, por ser criatura. Com o pecado, a coisa ficou pior ainda, porque o pecado distorce qualquer tipo de capacidade do homem de pensar corretamente. Então, repare que o escritor aos Hebreus diz, pela fé. É pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e é pela fé que nós entendemos que as coisas, como estão narradas em Gênesis, aconteceram. É pela fé que nós cremos que Deus, em 6 dias, criou todas as coisas e descansou no 7º dia. É pela fé. Então, significa dizer que há aspectos que nós não vamos, de fato, conseguir explicar do ponto de vista racional, do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico. Há questões que vão ficar sem respostas, sem explicações, porque a fé é suprarracional. A fé, ela não vai se apoiar nesses elementos racionais somente, embora, como eu disse, ela não é irracional. Obviamente, nós temos aspectos racionais da fé que são importantes, os aspectos históricos da fé. Mas há situações em que a Bíblia narra condições de milagres, por exemplo, que são suprarracionais. Por exemplo, é possível um ser ficar sobre a água sem afundar? É possível. Você já viu, certamente, alguns insetos que conseguem ficar na superfície da água sem afundar, porque a água ela é composta de moléculas e elas têm uma estrutura molecular relativamente sólida que suporta pesos de alguns animais, de alguns seres. Agora, um homem ficar em pé sobre a água sem afundar é uma coisa mais difícil. Brincam, né, que é só se fosse no rio Tietê, né? Por causa da poluição, você consegue ficar em cima do lixo ali. Então... Mas, até onde nós sabemos, o mar, o lago, né, em que Pedro estava, não era um lago tão contaminado, tão sujo quanto o rio Tietê. Então, só pode ter sido milagre. Pedro não ficaria em pé sobre a água, tendo o peso relativamente, nós não sabemos qual era o peso de Pedro, se ele era magro, gordo, não é?
mas era o peso de um homem adulto. Então, muito provavelmente, a menos que ele tivesse sobre uma pedra, algo assim, a Bíblia diz que ele estava sobre a água e não submergiu, não é? Então, isso é um milagre. Quer dizer, como é que nós entendemos isto? Como um milagre. Nós entendemos isto pela fé. Então, este é o aspecto da fé que precisa ser considerado. Quando Satanás fala com Jesus, transforme estas pedras em pães, a química moderna consegue transformar um elemento em outro? Consegue. Se você for a um laboratório, os químicos conseguem transformar algumas moléculas estruturais de determinada substância e transformá-la em outra. E Jesus poderia fazer isso de um ponto de vista racional, do ponto de vista científico. Mas nós sabemos que o ponto que está sendo questionado ali não era o aspecto da possibilidade de uma substância, de um ser, se transformar em outra. O que estava sendo colocado ali, o que estava sendo questionado por Satanás ali, era, sobretudo, a obediência de Jesus Cristo à palavra de Deus ou à palavra de Satanás. Que Cristo poderia modificar? Poderia. Mas se Cristo modificasse, ele daria ouvidos a Satanás, obedeceria a Satanás ao invés de obedecer ao Pai. Então, repare que a fé, ela não é irracional. A nossa fé não é uma fé irracional, a ponto, por exemplo, de alguns agnósticos ou ateus dizerem: o crente é gente boba, é gente manipulada, não é? Crente é gente sem conhecimento, não é? Não, nós não podemos aceitar esse tipo de argumento, até porque nós temos muitos crentes ao longo da história que foram pessoas extremamente capazes nas suas áreas de atuação, seja na filosofia, seja na própria ciência, não é? Muitos crentes comprometidos e que eram cientistas. E hoje nós ainda temos crentes comprometidos com a palavra de Deus que são cientistas. Agora, há aspectos que a fé, que a ciência não consegue responder. E nestes aspectos, nessas situações, a fé ela ultrapassa esses limites, por isso nós chegamos dizendo, não é, que ela é supra-racional, quer dizer, ela não é irracional, mas também ela não se restringe ao racional, ela está além daquilo que é próprio da racionalidade humana. Então, esse texto é muito importante, porque é pela fé mesmo que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Até porque nós estamos falando aqui de um conceito que é um conceito invisível, que é o conceito da palavra. A criação ela é pela palavra, ou seja, Deus disse, haja luz e houve luz. Não há nenhuma manipulação da parte de Deus de objetos materiais. Não é? O texto não diz que Deus pegou determinado planeta, até porque não tinha, né? Foi do nada, mas suponhamos que tivesse uma matéria pré-existente. Então, não está dizendo que Deus pegou um meteoro e que moldou esse meteoro. Não, foi pela palavra. Então, para você crer nisto, é preciso fé. A fé que muitos cientistas, que muitos ateus não têm, porque não lhes é dada essa fé. Porque a fé é um dom de Deus, não é? A fé é um dom de Deus. Então, para crer que Deus criou todas as coisas no espaço de 6 dias, do nada, é necessário fé. Nós não precisamos de explicações científicas para isso. Nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé. E a fé é um dom de Deus. Então, todos crerão que Deus criou todas as coisas em 6 dias pela palavra do seu poder? Não. Porque a fé não é dada a todos. A fé é dada apenas aos eleitos. Por isso que nós temos esses grandes problemas, às vezes, né, relacionados ao aspecto da criação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu coloquei também do outro lado aqui. Os irmãos não se preocupem, tá, com a visualização. Eu até comentei com o Pedro, né, porque como nós estamos... O espaço aqui é diferente do espaço da tela lá de cima, né? Então, o formato acaba reduzindo mesmo. Nos próximos, eu vou tentar colocar menos texto, né, colocar maior, para os irmãos acompanharem. Se fosse lá em cima, provavelmente estaria mais visível aos irmãos, porque seria mais expandido, né? Bom, quais são as características da criação? Nós já falamos algumas coisas aqui, mas vamos retomar. Então,
Primeiro, foi realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, né? Então, a Trindade estava envolvida na criação. Vamos abrir esse texto aí de Salmo 104. Salmo 104, verso 30. Algum irmão leia, por favor. Salmo 104, 30. Isso, aqui falando do Espírito Santo, né? O salmista está dizendo, olha, quando o Senhor envia o teu Espírito, as coisas são criadas. Eles aqui são os animais. Os irmãos podem perceber aí que os textos, os versículos anteriores, estão falando da criação, não é? Fala do mar, dos animais pequenos e grandes, lá no verso 25, não é? Fala do monstro marinho, no verso 26, que a gente não sabe que monstro é esse, se era uma baleia, o que era. Está dizendo no 27 que os seres criados, os animais, eles esperam a ordem de Deus para comer, porque é Deus quem dá alimento a eles, né? Então, você não vê um gavião, por exemplo, plantando alguma coisa, ou cultivando, plantando não, né? Cultivando algum tipo de espécie de passarinho para ele comer depois, ou cultivando algum tipo de roedor, né? Você não vê isso. É Deus quem dá o alimento, né? Os peixes, etc. E aí o versículo 26, né, diz assim, se ocultas o rosto, ou seja, se Deus, porventura, virasse as costas para os animais, eles se perturbariam, ficariam loucos, né? Porque, quer dizer, se não fosse Deus, morreriam. Se o Senhor cortar a respiração, eles morrem e voltam ao pó. Isso é tão forte, né, irmãos? É tão sério, né? Porque é isso mesmo que acontece, né? Se Deus corta a respiração de um cachorrinho, já era, morreu mesmo, né? Se Deus corta a respiração de um passarinho, morre. Se Deus corta a respiração de uma pessoa, ela morre. Ou seja, nós dependemos de Deus. Dependemos do Espírito de Deus que sustenta. A palavra Espírito, ela é muito interessante. O Espírito Santo, esse é um tema às vezes até pouco estudado, né, dentro das nossas igrejas históricas, porque a gente tem medo do pentecostalismo, né, então a gente acaba estudando pouco o Espírito Santo, né? Acaba que a gente deixa o Espírito Santo, não, vamos mexer com o Espírito Santo não, porque daqui a pouco tem gente falando em língua aí, vai complicar, né? Mas a doutrina do Espírito Santo é uma das doutrinas mais preciosas que nós temos, e aliás nós vamos falar dela, né, se Deus quiser, na sequência dos nossos estudos, vamos tratar só sobre o Espírito Santo. E um dos papéis do Espírito Santo é esse fôlego de vida. Não é? Lá na criação, quando Deus sopra o fôlego de vida nas narinas do homem e dá vida ao homem, ali é a ação do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Né? É o Espírito que faz o vento, o fôlego da vida. E é Ele também quem dá o fôlego da conversão. Não é? A nova vida. É Ele quem sopra no homem a conversão. Por isso que Jesus fala lá para Nicodemos, né? Jesus fala, olha, o vento sopra onde quer. Não é isso? Lembra do texto? Ele fala sobre o vento, sobre a brisa, não é? Que é uma representação do próprio Espírito Santo. Assim como o vento ele vai para onde quer, ele vem de algum lugar e vai, o Espírito também. Não é? Então, o Espírito é, nesse sentido, o vento de Deus, não é? Que sopra sobre a criação e dá vida à criação, é o fôlego de existência, né? Veja como que é importante, então, o papel do Espírito, né, na nossa vida. Então, nós vamos tratar disso, né, com a graça de Deus, quando falarmos sobre a terceira pessoa da Trindade. Aconteceu no espaço de 6 dias, literais, né? Eu fiz questão de colocar isso aqui, porque é um dos problemas que nós temos com relação a alguns que creem que os dias da criação não são literais, né? Seriam eras, períodos, mas nós reformados, oriundos dos documentos históricos reformados, que professam a fé reformada, nós cremos nos 6 dias literais, de 24 horas, né? Com ordem, progressão e propósito. Tem gente que pensa, né? Mas como que Deus criaria
o mar, né, os mares, as águas, fazendo separação entre água e terra em 24 horas, gente. Uai, ele não é Deus? Se você duvidar disso, ele não pode ser Deus. Aí. Pela fé, entendemos que o universo... Não é? Ah, como é que pode um homem ficar dentro da barriga de um grande peixe e depois, cuspido pelo peixe, reviver, ressuscitar? Uai, ele é Deus. Se ele não for Deus, aí realmente ele não conseguiria fazer isso. Mas ele é Deus. Não é? Como é que pode alguém chegar na frente de um túmulo e falar, sai daí, Lázaro? Não é? É porque ele é Deus. Então, quer dizer, o mesmo Deus que mandou Lázaro sair, o mesmo Deus que curou a cegueira de um homem com cuspe e lama, né? Eu estou sabendo que você falou que se... Né, Mike? Se fosse Jéssica, ia ficar cega o resto da vida. Né? É porque eu brinquei no sermão, falando de Jesus cuspiu e passou, né? Aí o Mike falou, Jéssica, se fosse você ia ficar cego a vida inteira, porque você não ia ter coragem do cuspe, né? Então, como é que você crê nisso? Não é? Como é que você crê que um cuspe ali, uma saliva de Jesus misturado na terra, é um negócio que realmente não dá para explicar do ponto de vista racional, né? Racional. Mas é milagre. Então, quer dizer, crer nos 6 dias literais não é nenhum problema para aqueles que creem que Deus retirou um homem da barriga de um peixe, que Deus retirou um morto do túmulo, que Deus retirou a cegueira de uma pessoa usando a lama. Não é nenhum problema crer, não é, em 6 dias literais, se você crê no restante de todas as coisas que a Bíblia diz. Se você questiona os 6 dias literais, você também deveria questionar todos os demais milagres da Escritura. Esse é um ponto que eu acho que é um ponto pacífico dentro dessa discussão, porque quem questiona os dias literais, nós vamos ver daqui a pouquinho, né, não vou aprofundar muito agora, mas é exatamente porque a pessoa quer conciliar, não é, algumas questões da ciência com as questões bíblicas. E aí, realmente, nós vamos ter algumas dificuldades. Sim. Desde que o questionamento seja com base em algo que a própria Escritura afirma, eu creio que não. O questionamento pecaminoso, segundo a Escritura, é aquele questionamento que duvida do próprio ser de Deus e das suas perfeições. Por exemplo, se eu disser assim, o Senhor não é bom, não. Esse é um questionamento pecaminoso. Né? Agora, se eu digo, Senhor, eu sei que o Senhor é bom, mas por que isso está acontecendo comigo? É diferente, percebe? Você tem uma relação de intimidade, não é? de respeito, de reverência a Deus. Não é? Sim. Sim. Poderia. Sim, sim. Uhum. Então, provavelmente tem provavelmente há algo envolvido aí no texto, que a gente precisa analisar, estudar o texto e ver por que Jesus tomou uma decisão como essa. Né? Esse tipo de questionamento aí não é pecaminoso, não, Ronaldo. Esse tipo de questionamento, pelo contrário, é até desejável, porque é um tipo de questionamento que você faz para entender o propósito, né, de Deus ali, no caso Cristo. Né? Não é pecaminoso esse tipo de questionamento. O questionamento pecaminoso é quando você duvida da ação de Deus, do poder de Deus, e aí nós podemos correr o risco de blasfemar, correr o risco de murmurar, né? E aí se transformar num pecado. Né? Mas quando nós questionamos a partir de uma relação senhor e servo, não é pecado. Davi, por exemplo, fala, Senhor, até quando o Senhor vai esconder de mim o teu rosto? É um questionamento pesado, difícil, mas ao mesmo tempo é um questionamento submisso de um servo que percebe, né, pela sua própria circunstância, o afastamento de Deus, e ele então fala, Senhor, até quando o Senhor vai ficar aí sem se levantar contra os inimigos? Quer dizer, Davi está se vendo aqui como alguém que depende da ação de Deus. Ele sabia que se Deus não se levantasse, ele estava perdido mesmo. Né? Então, esse questionamento ele é
ele é aceitável, né? Isso, pois é. Depois, exatamente. As prestações, né? É. Jesus curou em 2 momentos. Esse é um texto muito interessante. Eu tenho até um sermão nesse texto, né? E eu afirmo o seguinte, que ali o propósito de Jesus é mostrar que a aplicação da graça, ela é gradativa, né, na vida da pessoa. Então, a graça, ela é assim que acontece com o novo convertido. A pessoa se converte, mas ele não vê todas as coisas com plena clareza. Ele converte, mas ele ainda vê homens como árvores, né? E aí, à medida que a graça vai sendo aplicada ao coração e o tempo vai passando, a visão vai se expandindo e ele começa a ver, né, de maneira mais clara, né? Então, o texto aí é Êxodo 20:11, a gente já leu, né? Quando diz lá na lei, falando do 4º mandamento, né, do dia do Senhor, fala então que Deus, no espaço de 6 dias, né, criou todas as coisas. Também fala aqui, irmãos, outra característica é que a criação ela foi muito boa. O que significa esse muito boa? Significa que ela era sem pecado, sem corrupção, né? Vamos ler lá, Gênesis 1:31. Várias vezes o texto repete: tudo que Deus criou foi bom, tudo que Deus criou foi bom, não é? Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. E aí no versículo 31 nós temos: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, não é? Muito bom. Então, quer dizer, é uma referência aqui ao fato de que a criação, ela de fato foi uma criação perfeita, né? Sem pecado, sem corrupção. O grande problema foi, posteriormente, a queda. E a criação também, ela visou manifestar a glória de Deus, revelando, como já vimos, né, na confissão, poder, sabedoria e bondade. Vamos ver aí Salmo 19, versos 1 e 2, também um salmo muito conhecido nosso, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19, 1 e 2. Algum irmão leia para nós aí, por favor? Isso, obrigado. Aí nós poderíamos ir até o 6, né? Porque até o 6 fala sobre a criação, né? Mas aqui os 2 versículos mostram que os céus eles anunciam, proclamam. Proclamar aqui é pregar, anunciar. É o mesmo papel dos profetas. Os profetas proclamavam, né? Então aqui Deus está usando a criação para pregar. A criação prega a glória de Deus, anuncia, ela fala sobre a glória de Deus, não é? E isso mostra o poder de Deus. Quando diz lá, uma noite revela conhecimento a outra noite, é porque as noites vão se passando, e à medida que a noite seguinte vem, ela tem um conhecimento mais expandido da noite anterior. Essa é a ideia, né? Ou seja, um dia ele discursa outro dia, ele apresenta o outro dia, e esse dia ele sabe um pouco mais do dia anterior, né, que mostra um progresso na criação. E se você for lá em Gênesis, você vai perceber exatamente isso, que a criação ela é gradativa, né? Então, primeiro Deus cria os espaços nos 3 primeiros dias, depois ele preenche os espaços, não é? Eu costumo brincar dizendo que ali Deus cria a teoria dos conjuntos na matemática, né? Porque a teoria dos conjuntos é exatamente isso. Você tem um espaço e você tem os números que compõem aquele espaço, você preenche o espaço e esses espaços vão se interseccionando, né? Eles vão criando interseções entre si, né? Então, Deus cria ali a geometria, porque ele cria primeiro o prédio para depois habitar o prédio. Então, você tem uma geometria, você tem toda uma arquitetura divina ali, né, na criação. Então, tudo isso revela o poder de Deus, a bondade, né, a misericórdia, o amor de Deus, tudo estava presente ali. O ser de Deus estava envolvido no ato criacional. Vamos ver Apocalipse 4:11. Apocalipse 4:11. Finalmente eu parei de errar os textos, né? Apocalipse 4:11.
Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Vamos ler esse pedacinho agora? Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Muito bonito, né? Então, quer dizer, todas as coisas tu criastes, e criastes por tua vontade. Deus quis criar, né? Poderia não criar? Poderia. Ele é Deus, nada disso existiria. Deus continuaria existindo, mas pela vontade dele, ele quis criar. Para quê? Aí a gente volta na primeira parte do versículo. Para que ele receba glória, honra e poder. Então, tudo para a glória de Deus, de fato, como está expresso. Então, Deus não formou o universo a partir de matéria pré-existente, mas o criou soberanamente, demonstrando que todas as coisas dependem exclusivamente dele. Pode passar, por favor, aí, irmão Everton? Acho que dá para a gente ir mais um slide. Quem participou da criação, né? Aí eu fiz aqui um pequeno gráfico, mostrando ali o Deus Pai, que é a fonte e origem do decreto criador. Então, quem decreta, né, a fonte da criação é Deus Pai. O Filho é o agente, é aquele que executa o plano do Pai. E o Espírito Santo, como eu já também antecipei, é aquele que vivifica e santifica a criação. Aí nós temos 3 textos também, vou pedir os irmãos para abrirem. Vamos abrir primeiro Coríntios 8:6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 8:6. Olha que texto maravilhoso. Nós vamos ler o 5 também, porque o 5 eu acredito que vai trazer luz também sobre o texto. Paulo está falando aqui sobre os ídolos, né? Sobre a idolatria. E no 5 ele fala assim, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, não é? Porque existem aqueles que se chamam deuses, né? Se você vai lá no Egito Antigo, por exemplo, tinham muitos deuses, um deus para cada situação, né? Um deus da guerra, um deus do ar, um deus do mar, o deus da terra, o deus da colheita, deus da fertilidade, por aí vai. Embora muitos se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, quer dizer, aí ele contraria, né, essa ideia. Então veja que Paulo não está afirmando que os deuses falsos são deuses. Porque alguém poderia ler o versículo 5 e falar, então Paulo está atestando, está confirmando aqui a existência de muitos deuses, né? Mas aí no versículo 6 ele diz, todavia, ou seja, embora as pessoas pensem isso, para nós há um só Deus, o Pai, e aí vem o trecho que eu quero destacar, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Então o ponto aqui é, há um só Deus, o Pai, para quem existimos e de quem são todas as coisas. Isso mostra então a origem, a fonte, né, criacional. Deus é aquele para quem nós existimos. Deus, o Pai, é aquele para quem nós existimos. Nós estamos aqui porque Deus, o Pai, assim o decretou. Vamos ver Jesus Cristo agora como agente. Já lemos esse texto, mas vamos repeti-lo. João, capítulo 1, verso 3. O verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, no princípio, diz o versículo 3, então todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, irmãos, é o grande executivo do Pai, não é? O Pai decreta, Cristo faz cumprir aquilo que o Pai decretou. Cristo é o secretário executivo, né? É aquele que pega o decreto do Pai e faz cumprir o decreto do Pai. Não é? Em todas as coisas isto acontece. Inclusive, ele próprio diz isso, né? Lá no Evangelho, nos Evangelhos,
O próprio Jesus diz, olha, eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Não é? O meu Pai trabalha o dia inteiro e eu também trabalho porque eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Né? Então, a obediência de Jesus ao decreto divino é exatamente o que faz com que Cristo seja este executor de todas as coisas. Então, como todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus, foi Ele quem executou. Por isso, a minha tese aqui, né, de que o texto de Gênesis 1:3, quando diz, disse Deus, haja luz e houve luz, eu atribuo ali a expressão disse Deus a Cristo. Não é? Então, quem disse ali, na verdade, não foi o Pai. Quem disse ali foi Cristo, porque Cristo é o executor da obra do Pai. Deus cria, Ele planeja a criação, versículo 1, e no versículo 3 de Gênesis, Cristo faz agir, não é? E dá vida, né, à criação por meio do seu Espírito. E o Espírito, como nós também já afirmamos, é aquele que vai, então, vivificar, vai soprar o fôlego de vida e vai sustentar a criação. Vamos ver esse texto de Jó 33:4. Jó 33:4. Espero que esteja certo aí. Jó 33:4. Ó, tá certo. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Está vendo que a declaração de Jó aqui, quando ele fala, o Espírito de Deus me fez, porque aí você falou, mas o pastor não acabou de falar que foi Jesus quem executou? Como é que é o Espírito que executa? Porque é um trabalho trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jó está declarando aqui que a vida é um dom de Deus por obra do Espírito de Deus. É o Espírito que sopra a vida. Né? É o Espírito que dá vida. Então, Lohane, quando você for fazer o ultrassom e aparecer lá o coraçãozinho batendo, né? Ali é o Espírito Santo, é o Espírito de vida que está ali soprando. Né? Cada batida do coração, cada respiração, não é? É o fôlego de vida que é obra do Espírito Santo. Não há como glorificar a Deus, não há como não glorificar a Deus na obra da criação, não é? E o nascimento de um filho, o crescimento de uma criança é um dos exemplos mais poderosos que nós temos da ação do Espírito Santo quanto a ser ele vivificador e sustentador. Né? O que sustenta um embrião, não é, de 6 semanas, 7 semanas? Você já ouve ali o coraçãozinho, não é? O que sustenta para que ele se desenvolva adequadamente, para que passe ali os 9 meses, né, no ventre materno, para que venha ao mundo? O que sustenta, senão o fôlego de vida que é o Espírito Santo que sopra ali, não é? Então veja que só por isto, e aí eu volto lá em Paulo, em Romanos, os homens são indesculpáveis. Porque a criação mostra que há um Deus. A criação mostra que Deus está ali. Mas a dureza do coração, o pecado, a queda, tudo isso perverte a visão do homem e ele, então, dá glórias ao Criador, à criatura, ao invés do Criador, não é? Isso significa, então, irmãos, que a criação, como nós temos afirmado, é uma obra trinitária, refletindo, então, a comunhão e a harmonia eterna de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A natureza da criação, portanto, não é fruto de acaso ou de forças impessoais, como, por exemplo, o evolucionismo afirma, né? Forças impessoais, o grande Big Bang, a explosão, ou qualquer tipo de arranjo mecânico do universo, não é? Como propôs, por exemplo, os físicos, como Einstein, como Stephen Hawking, né, e outros. Não se trata apenas de um arranjo estrutural do universo, mas é algo pessoal. Deus estava pessoalmente envolvido na criação. Então, é um Deus pessoal. Ali Deus se revela
como um Deus pessoal que deseja se comunicar com a sua criação, não é? Então, desde o início, nós temos um Deus pessoal que quer se comunicar com a criação. E isso é fundamental para nós, ou seja, Deus não se afasta da criação. Uma das teologias perniciosas que temos por aí é chamada de deísmo, com D, de dado, né? Deísmo, que afirma que Deus criou, mas ele se afastou e deixou, ele deu corda, né? Então ele cria e ele dá corda. E essa corda, agora o universo caminha mecanicamente, não é, por esse impulso, e Deus não se relaciona com a sua criação. Esse é o chamado deísmo, que alguns teólogos, inclusive, ou filósofos, eles defenderam. Por exemplo, René Descartes, né, um filósofo cartesiano, René Descartes, racionalista, ele cria nisso. O próprio Aristóteles também, muito antes, né, lá antes de Cristo, também cria nisso, né, numa força impessoal, apesar de que Aristóteles não chamava de Deus, né? Descartes chama de Deus, Aristóteles não. Aristóteles chama de primeiro motor, que é como se fosse um relógio mesmo, uma grande engrenagem, e que em algum momento alguém deu um peteleco, e aí ela começou a funcionar e funciona até hoje, não é? Descartes vai dizer, porque ele estava num contexto cristão, se ele não colocasse Deus no meio do seu sistema, ele ia ter problemas, não é? Porque ele estava num ambiente cristão, então ele precisou colocar Deus ali dentro do seu racionalismo, né? Mas é um Deus que não é o Deus pessoal, o Deus da Bíblia que nós cremos. É um Deus mecânico, um Deus racionalista, um Deus que é muito mais essa força impessoal, né, essa razão, do que o Deus pessoal. Então, só o cristianismo, o teísmo cristão, é que admite mesmo a existência deste Deus criador e pessoal, um Deus que se relaciona com a sua criação. Então, quando você vê uma grama nascendo, quando você vê um passarinho cantando, quando você vê a água de uma cachoeira caindo, o barulho da água, o barulho que a água faz, que o Salmo chama de fragor das catadupas, né? Fragor das catadupas é isso. O fragor é som, catadupa é cachoeira. Então, o som da cachoeira, né? Tudo aquilo ali é Deus se relacionando pessoalmente com a sua criação. Por isso que os Salmos 147, 8, 9, 150, eles falam sobre isso, sobre a criação que louva a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Não é? Os rios batam palmas. É isso. É porque Deus se relaciona pessoalmente com a sua criação. Não é? Deus não está alheio à criação. Então, quando há um tsunami, Deus está no tsunami, porque não poderia haver um maremoto sem que Deus ordenasse que esse maremoto existisse. Quando há a erupção de um vulcão, Deus está ali, ordenando que o vulcão se manifeste. Não é? Quando há grandes tempestades, tormentas, furacões, tornados, Deus está ali. Há uma relação pessoal com a criação. Quando uma criança nasce, quando uma pessoa morre, tudo isso tem a ver com a presença de Deus. Quando os nossos corpos mortos são decompostos por aqueles seres que foram criados especialmente para isso, é Deus que está também envolvido na sua criação. Então, Deus não está ausente, Ele está em toda a sua criação. Mas cuidado para não confundirmos isto com o chamado panteísmo, não é? Porque o panteísmo diz, então eu não posso pisar numa barata, porque a barata pode ser um ser divino, um pedaço de Deus. Eu não posso pisar na grama, porque a grama ela tem traços da divindade. Então, aí as pessoas começam a idolatrar a criação como se a criação fosse pedaços de Deus, não é? Isso é antibíblico. E vamos falar disso um pouquinho mais para frente, quando expandirmos aqui no nosso estudo.